Segunda-feira, 18 de janeiro de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Quais as medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti aqui na região, depois da confirmação do primeiro caso de dengue em Passo Fundo? Quem vai falar sobre este assunto é o coordenador regional de saúde, Douglas Kurtz. No estúdio, nós vamos conversar com o infectologista Gilberto Barbosa para falar dos riscos de ter uma pessoa com a doença na região. A volta da CPMF é um dos assuntos de hoje do quadro Fatos Políticos, apresentado toda segunda pela jornalista Zumara Colucci. Quer se qualificar para trabalhar com gestão de pessoas? A UPF está com inscrições abertas para um curso de MBA nesta área. Como foi a 8ª Feira da Uva e Agroindústria Familiar de Sarandi região. E ainda a UPF renova o apoio à equipe BS Bios UPF. O novo convênio estende a parceria por mais 3 anos. Então continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Uma pessoa que contraiu dengue no Paraná é o primeiro caso da doença em Passo Fundo neste ano. O estado já notificou mais de 100 casos suspeitos de dengue em 2016. A Secretaria Estadual de Saúde vai colocar 10 mil agentes no combate à dengue em todas as regiões. Até agora, 174 cidades gaúchas estão infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na região de Passo Fundo, são 18 cidades confirmadas. Passo Fundo é o primeiro município no estado a ter confirmado um caso de dengue. E a Coordenadoria Regional de Saúde, que funciona aqui no município, representa 62 cidades e dessas 62, 18 estão positivadas com casos de Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, além do Zika vírus e também da febre chikungunya. Para saber que ações serão tomadas para evitar esse problema, a gente conversa agora com o coordenador regional de saúde, Douglas Kurtz. Douglas, que ações então a coordenadoria está tomando para evitar esse problema? A gente vem buscando entrar em contato com todos os municípios. Isso não é somente agora no ano 2016, nós já viemos fazendo esse trabalho também em 2015. E agora que Passo Fundo, infelizmente, foi confirmado esse caso, a gente vem intensificando o trabalho de monitoramento junto aos municípios, de capacitação, de orientação, para tentarmos, juntamente com os municípios, buscarmos uma solução para esse problema. Essas 18 cidades que estão positivadas com o caso do mosquito Aedes aegypti estão em estado de alerta? Com certeza estão em estado de alerta e todos estão focados principalmente no trabalho de visita nos domicílios, orientação à população, que é o que mais a gente vem buscando aí juntamente com as equipes das vigilâncias ambientais de todos os municípios, porque nós conseguimos atingir a população, chegar nas residências, mas o trabalho do dia a dia quem faz é a população. Então a gente vem buscando esse trabalho de conscientização. Nós temos essa análise dos outros anos para esse ano de 2016, final de 2015, onde a população está procurando denunciar, está procurando trabalhar nesse sentido, e a gente vem reforçando essa informação com a população. Ok, Douglas, muito obrigado. Conversei com o coordenador regional de saúde, Douglas Kurtz, e vale reforçar alguns telefones para a população entrar em contato. Por exemplo, se você aqui de Passo Fundo sabe de casos de alguém, um vizinho que tem água parada, enfim, quer fazer uma ligação para denunciar, porque é questão de saúde pública, você pode ligar aqui para Passo Fundo no 3046-0073, que é a Secretaria de Saúde no setor de vigilância ambiental. Agora, se você é dos municípios da região, que a UPF TV atinge aí, né, municípios na nossa região norte do estado, você pode ligar direto para a Coordenadoria Regional de Saúde no 3311-2555. E tem ainda o 0800 645 3308. A gente volta para o estúdio.
Obrigada, Jean. E diante do quadro que se apresenta de forma preocupante, nós convidamos o médico infectologista Gilberto Barbosa, também é professor na Faculdade de Medicina da UPF, que vai nos ajudar a entender algumas questões que são importantes nesse momento. Doutor, obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. A gente quer começar entendendo o seguinte: nós tivemos agora, então, o primeiro caso de dengue importada neste ano aqui em Passo Fundo. Qual é a diferença na gravidade desse caso para aquele caso em que a pessoa contrai a dengue na própria cidade? Quando você contrai a dengue na própria cidade, significa que você tem naquele ambiente um mosquito que tinha o vírus e que passou para essa pessoa. A situação que a gente tem hoje é assim: Passo Fundo tem um número de focos várias vezes maior do que a gente teve historicamente. Isso é uma preocupação grande. Nós já comentamos aqui a questão da receita para ter dengue, né? Nós precisamos de 3 componentes. Uma população suscetível, praticamente todos somos. Mosquitos da dengue, transmissores, nós temos um número enorme. De focos, né? Muito maior do que anos anteriores. Do que já tivemos antes. E temos pessoas que circulam aqui, esse foi um caso. Mas essa época do ano é uma época que passa muita gente aqui, as pessoas vêm daqueles locais que têm doença para nos visitar. Nós saímos, vamos à praia, vamos ao Nordeste, vamos à região Centro-Oeste, onde tem muitos casos, e voltamos. Ou seja, nós estamos com todos os componentes, então um risco muitíssimo grande de termos, talvez até número maior do que tivemos em outras vezes. Talvez até risco de ter uma epidemia, o que seria catastrófico para a nossa população. Doutor, ainda que a pessoa não tenha contraído o vírus em Passo Fundo, é possível que uma fêmea possa picar essa pessoa e transmitir para outros tantos. Isso acontece? Pode, esse é o mecanismo, né? A fêmea, depois dela picar, ela fica vários dias, várias semanas com o vírus circulante, potencialmente podendo transmitir. Bom, a receita para ter a dengue a gente já sabe, infelizmente a gente preenche todos os requisitos. É preciso que a população invista, doutor, aqueles 10, 15 minutos por semana, cada um cuidando do seu ambiente, a sua casa, o seu local de trabalho? A receita, então, tem um componente que a gente pode atuar. É o único que a gente pode mudar, basicamente, é eliminar os focos. É exatamente como tu falaste, 15 minutos de investimento por semana, no sábado, no domingo, reserve 15 minutos e faça na sua casa, no seu condomínio, na sua quadra, no seu trabalho. Se você sair e caminhar 100 metros da onde você está nesse momento, você vai encontrar vários potenciais focos do mosquito da dengue. E aí pode ser aquela casquinha de ovo que ficou no pátio, Exatamente. A tampinha da garrafa, a bromélia, uma planta muito bonita, mas que nesse Exatamente. momento não se recomenda, e tantas outras situações, não é, doutor? Isso aí. Tem uma parte do trabalho que é dos órgãos públicos, mas uma grande parte do trabalho que é da população, né? Sem contar com a ameaça que a gente tem da circulação hoje do vírus Zika, com um potencial que a gente não sabe ainda como que é, de causar essa complicação gravíssima que é a microcefalia, que é uma tragédia em termos de complicação futura se um recém-nascido adquirir isso. Nesse momento não se fala em Passo Fundo de Zika vírus e de chikungunya? Não. Nesse momento não? Não temos, mas é aquela história. O vírus, como circula o vírus da dengue, pode circular da mesma forma esses outros 2 vírus. Até mesmo pelo grande número de pessoas se deslocando para o norte, para o nordeste do país. Doutor, a gente está falando de quais sintomas, caso alguém se perceba diferente nesses dias, quais sintomas indicam que há dengue? Os sintomas mais chamativos realmente são o sintoma da febre, das dores no corpo, dor nos olhos, exantema, aquelas manchas vermelhas, né? Mas predomina muito essa questão da dor, aquele quadro muito parecido com uma gripe sem os sintomas respiratórios. Perfeito. Esse é o melhor sinal para se buscar o Exatamente. Atendimento médico. Muito, e principalmente se ele vier de uma dessas regiões que tem um número aumentado de casos. Algum medicamento não pode ser consumido nesse período, doutor? O que não pode ser consumido é o AS, né? E os anti-inflamatórios devem ser evitados. Então, se tiver dor, né, pode utilizar o paracetamol e novalgina, de pirona, né? Que são 2 medicamentos que são seguros para essas situações. E a dengue mata. Se contrair a dengue hemorrágica, a perspectiva... Tem riscos, né? O risco é grande. Tem riscos, né? E a gente tem esse grande compromisso, porque a gente já viu em locais próximos nossos
numa população como a nossa, que praticamente ninguém tem a doença, o risco de ter uma epidemia muito rápida, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas acometidas, é grande. Isso traria um transtorno para os nossos locais de atendimento e para as pessoas, obviamente. E aí a gente está numa condição climática ideal para a dengue, Exatamente. Que é esse sol forte, o calor, a chuva no final do dia. Isso perdura nos próximos... Nós estamos naqueles meses em que o pico da doença é alto. Perfeito. Né? Doutor, muito obrigada pelas informações. Boa semana de trabalho aí. Obrigada. Estou à disposição. E o tempo continua seco nos próximos dias. A temperatura passa dos 30 graus. Veja mais na previsão. A previsão do tempo para terça-feira é de sol em Passo Fundo e temperaturas altas. A mínima pela manhã será de 19 graus e a máxima chega a 32. A quarta-feira também será de sol com temperaturas entre 18 graus e máxima que também chega a 32. Bom, a discussão da CPMF volta à cena no Congresso Nacional em fevereiro. Esse é um dos temas do quadro Fatos Políticos desta semana, apresentado pela jornalista Zumara Colucci toda segunda-feira. Zumara. O governo já conta com a arrecadação da CPMF no orçamento de quase 3 trilhões de reais para este ano. A criação do imposto, porém, precisa ser aprovada pelo Congresso e este será um dos temas que vai abrir o debate político do ano a partir de fevereiro, depois do Carnaval, é claro. A CPMF precisa ser aprovada até maio, razão pela qual o governo concentrará esforços nas estratégias para sua aprovação. Zumara, e como que o governo pretende fazer isso? Olha, Thaís, como sempre tem feito ao longo dos anos, barganhando com as emendas parlamentares. Os deputados e senadores terão direito a 9 bilhões em emendas individuais, valor que equivale ao resultado da arrecadação do novo imposto, que é de 10 bilhões. Isso dará uma cota de 15 milhões para cada um dos parlamentares. Além disso, há a previsão de 4 bilhões e meio para emendas de bancadas. Sem a CPMF, ficará mais difícil liberar as emendas em um ano eleitoral. Zumara, trocando um pouquinho de assunto, na semana passada, Passo Fundo cancelou o Carnaval de Rua. Informações dão conta que essa realidade está acontecendo em outras cidades também. Sim, Thaís. A crise enfrentada pelos municípios gaúchos atinge a principal festa de manifestação popular. Várias cidades já anunciaram o cancelamento de seus carnavais de rua por absoluta falta de recursos. A FAMURS, que é a entidade que congrega os municípios, contabiliza perdas de quase 1 bilhão de reais só com o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, isso em 2015, o FPM. Manter serviços essenciais neste momento é a prioridade da maioria dos municípios gaúchos. Obrigada, Zumara. Boa semana para ti. Para você também, Thaís. Bom, e depois do intervalo, nós vamos mostrar como foi a 8ª Feira da Uva e Agroindústria Familiar de Sarandi e região. E ainda o PF renova o apoio à equipe BS Bios UPF. O novo convênio estende a parceria por mais 3 anos. Nós já voltamos.